Silene Santana aqui. Eu deixei a aula passada aqui porque eu falei de um assunto e eu acho que a gente tem que aproveitar esse gancho e falar disso. Eu falei que aqui pode ser o consciente, né, que é positivo, com o inconsciente, vocês lembram? E aí, vamos pegar e vamos ver aqui essa questão do inconsciente. Vocês conseguem enxergar aqui, ó, que aqui a gente pode falar, né, usar a analogia do consciente, que se você for ver, ele tá dentro do inconsciente, né? Mas aqui tem um outro universo, ó, que engloba tudo, que aqui seria os números reais, eu acho, né? Que na verdade é o subconsciente, que é o que meio que a gente sabe, meio que a gente consegue enxergar. A gente consegue enxergar o consciente, o inconsciente e o subconsciente. Então, na verdade, né, engloba um monte de coisa aí, dá pra gente tirar daqui um monte de coisa, né? E eu quero falar sobre isso. Então eu vou apagar aqui o quadro e lembra então dos números naturais, né? E dos números inteiros, que engloba isso tudo aqui, né? Tudo isso com os números naturais dentro, que é o nosso consciente. Então agora eu vou apagar o quadro e trazer o nosso inconsciente para vocês entenderem melhor. Pronto, então apaguei aqui. E aqui agora vamos imaginar, né, a teoria dos conjuntos, né? Mas agora trazendo mais para o nosso universo aqui, né? Para o nosso entendimento ficar melhor, né? Aqui é o mar, é o oceano. Isso aqui, talvez eu nunca vi um, né, ao vivo, graças a Deus. Mas esse aqui é um iceberg, né, que a gente sabe que a maior parte do iceberg, 80%, 90% fica para baixo, tá? E só uma pontinha para fora. Então, vamos imaginar que esse aqui, essa parte para fora é o conjunto dos números naturais, que é o zero, né? A partir do zero é para cima. Ah, legal aqui, ó. É zero, né? Não, 0, 1. Deixa eu apagar aqui. 0, 1, 2, 3. Tá? Menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Olha que legal, né? Boa analogia para vocês entenderem aí o ponto zero. Entende? O observador tá aqui, né, observando, né? Tem aqui o observador, ele tá observando o iceberg fora aqui, a parte aqui que tá fora, que tá acima do nível do mar, né? O que tá à vista, né? Ou ele só observa aqui fora. Essa parte de baixo ele não consegue enxergar, né? Então a gente começa a perceber que por isso que a gente é fácil a gente falar de números a partir do que é o positivo, né? O 0, 1, o 2, o 3, mesmo assim, a gente não aprendeu que 1 mais 1 é igual a 3, né? Então, mesmo os números normais, né? Os números positivos, a gente ainda apanha, né? A gente não aprendeu tudo. Ainda tem muita coisa misteriosa sobre isso. Mas imagino os números abaixo disso, né? Aqui, ó. Então, são muitas coisas que a gente ainda não aprendeu. Mas vocês entenderam que para cima é o positivo e para baixo é o negativo? Vamos fazer assim, né? Por quê? Porque
Por que que é positivo e negativo? Não é que um é bom e o outro é mal, não, gente. É só muda a posição. Esse tá para cima na vista e esse tá para baixo. Só muda a posição, né? Como é que se diz? Depois eu lembro a palavra. Ai, ai. Então, aqui o negativo, ele representa, né, que tá abaixo. Só isso. Podia ser trocado, tá? Polaridade, a polaridade, né, que eu quis dizer. Que aqui tá abaixo e aqui tá acima. Então aqui é visível. Aqui o sol tá iluminando. Agora essa parte aqui tá na sombra, tá abaixo da superfície, tá na sombra. Então aqui eu trouxe para vocês a teoria do conjunto, né? Mas de uma forma agora mais fácil de entender, né? Creio eu. Então, o que eu quero trazer com isso? O que a gente sabe hoje, né? Eu vou pegar do que o ser humano entende hoje, tá? Mas essa não os mistérios do universo a gente sabe que tem muita coisa, né, da ciência lilarial que a gente não sabe ainda. Mas a gente entendendo o básico vai ajudar para quando a gente aprender, né, as questões mais avançadas, tá? Eu não tô querendo dizer que isso aqui é assim. Isso aqui eu tô usando para fazer uma analogia com o que, pra gente tentar entender o que a gente é, né? Quem é você? Então, aqui é o ser humano, né? Engraçado, né? Não é gente, mas assim, o nosso inconsciente, ele é o que a gente não tá conseguindo enxergar. E o consciente é o que a gente enxerga, entendeu? Que é, por isso que eu coloquei aqui, positivo. Tá na parte que a gente enxerga, ó, que é essa parte aqui. O oposto, que é o espelho, é o oposto. Ele é muito maior do que a gente imagina. Quando a gente entra aqui, né? Lembra que esse tá dentro desse, mas esse aqui não tá dentro desse? Então, o negativo não tá dentro do positivo, né? Os números inteiros não estão dentro dos números naturais. Mas os números naturais estão dentro dos números inteiros, ou seja, o negativo aqui, ele engloba tudo isso aqui. O iceberg, ele é tudo isso, mas a gente só consegue enxergar essa parte aqui. Essa daqui a gente não consegue enxergar. Então, é disso que é feito o ser humano. A gente tem o nosso consciente e tem o inconsciente, que é o que a gente não sabe sobre a gente, que é o que a gente não enxerga, tá? E ele tem as outras partes dele também, né? Que aí outros conjuntos, né? O conjunto dos números reais, né? Eu acho que é o quê? Que é o outro que eu falei que tá englobando todos, né? Então esse aqui é o inconsciente. E esse é o consciente, né? Consciente. Pronto. Consciente, já tava certo. Aí, vamos botar então, por exemplo, se eu sou mulher, a minha polaridade é positiva. Então eu me vejo como mulher. Mas não quer dizer que eu não tenho minha parte masculina. Claro que eu tenho minha parte masculina. Afinal de contas, eu vim de um homem com uma mulher. Aí eu nasci. Então eu tenho a minha parte feminina e tenho a minha parte masculina, gente. Só que eu me vejo só como eu sou parecida com ela, com a mulher, então eu acho que a minha parte masculina não existe. Mas não é assim, entendeu?
Olha aqui, gente, nós somos feitos dos dois. Não tem como eu falar que eu não vim, né, de um homem, né? Eu vim do homem, eu só a minha eu sou parecida com a parte feminina, mas eu também tenho a parte masculina, só que tá aqui no inconsciente. Vocês estão entendendo o que é o inconsciente? O que ele engloba? Olha só. Então, quando é um homem também, o homem ele vem aqui, né? Aí, e a parte feminina dele tá aqui escondida. Mas será que tá escondido mesmo? Né? Se vier um mergulhador aqui e olhar aqui embaixo, vai enxergar quem é que tá ali por inteiro. Lembra? Conjunto dos números inteiros. Vê além do espelho. Então a gente pode ver além do espelho, né? Aqui é o espelho. Ah, espelho, gente. É horrível escrever aqui. Aqui é porque eu penso mais rápido do que eu escrevo. Aí eu já quero finalizar. Eu só coloquei espelho, nem sei o que eu escrevi. E aí, aqui é o espelho, né? E a gente quer enxergar além do espelho, não é? Mas pra gente enxergar além do espelho... Ah, eu sou canhota também, tá? Eu escrevo com as duas mãos. Por isso que eu tô escrevendo com a canhota. Pra gente enxergar além do espelho, pra ver o nosso inconsciente, a gente tem que entender isso aqui. Se a gente não acreditar e achar que não existe a nossa parte masculina e a nossa parte feminina, né? O homem e a mulher, se a gente não achar que juntando somos que juntando um homem e uma mulher, né? Aqui, que juntando um homem mais uma mulher, não nasce um bebê, não dá a terceira pessoa. Se a gente não acreditar nisso, a gente não vai entender isso aqui. Aliás, pra a gente acreditar, a gente tem que entender isso aqui também, né? Porque um homem mais uma mulher nasce um filho, o terceiro. Por isso que 1 mais 1 é igual a 3. E isso se dá em várias áreas da vida, gente. Então, ó, a parte de cima do iceberg com a parte de baixo dá um iceberg inteiro. Olha o tamanho do iceberg, é muito grande, é como se fosse 3, né? Ó, você pega aqui, corta aqui. Ainda essa parte é menor, né, do que essa. Então, o inconsciente, né, o que a gente não tá vendo, o que tá do outro lado do espelho, a nossa sombra, né? A gente tem que conhecer isso aqui. Virou uma bagunça, né, gente? A gente tem que conhecer essa parte aqui pra gente conhecer a gente, né? Olha só que legal. Porque aí a gente vai conhecer o universo que faz parte de nós. A gente vai conseguir olhar para tudo, englobar tudo isso aqui. E quando a gente consegue enxergar tudo isso, a gente consegue enxergar o universo inteiro, tudo que está englobado nele, tá? E a gente se torna consciente. É por isso que a gente tem que ter consciência, a gente entender isso aqui tudo, ó, todos os conjuntos. Aí a gente vai se tornar um ser consciente. Olha que legal. E, meu Deus, eu acho que por hoje é só, né? Já olha só a bagunça que ficou. Eu não consigo escrever bonitinho, não, gente. Eu escrevo com as duas mãos e virou uma bagunça, mas é isso. Deu pra entender? Curta, comente, compartilha, se inscreva no canal e se tiver alguma dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder, tá joia?